Oi gente, eu sou a Roberta do canal Beta Física. São exatamente 10h26 da noite de uma sexta-feira e eu estou aqui gravando vídeo pra vocês. Então valorizem, tá tendo um furdunço ali fora. Eu espero que não me atrapalhe ao longo do vídeo. Já aconteceu, né, porque eu já fiz o vídeo. Mas é isso, não esqueçam de curtir minha página no Instagram. A gente vai dar continuidade agora, fazendo a questão 4. Eu já botei aqui a resposta pra vocês já sabem a resposta porque tá lá no meu Instagram. Mas vamos ver o desenvolvimento dela aqui agora, tá bom? Vamos lá. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria representa a resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Essa questão é sobre associação de lâmpadas, associação de resistores. E quando a gente fala de lâmpadas, basicamente a gente vai analisar a resistência delas, tá? Naquele circuitinho que a gente está acostumado. Então aqui eu substituí as lâmpadas pelas resistências delas, que é a mesma coisa. Como elas são lâmpadas idênticas, elas possuem resistências idênticas. O que a gente precisa saber nesse exercício? Como que a corrente ela se comporta em um circuito. Então, a gente tem uma corrente que está saindo aqui do terminal, está passando pelo terminal, é uma corrente I, a corrente I total. E como a quantidade de corrente dentro de um circuito ela não se perde, ela tem que voltar com a mesma quantidade de corrente I aqui, para poder circular por todo o circuito. Então a gente já sabe aqui que a quantidade de corrente que passa em A é a mesma quantidade de corrente que passa em E. Bom, e o que acontece aqui? Como essas lâmpadas elas são idênticas, a gente sabe que numa associação de resistores em paralelo, a corrente ela se divide de acordo com o valor da resistência. Por aquela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, a gente sabe que a característica de um circuito em paralelo é que esse U daqui é constante para todos eles que estão em paralelo, lembra? Em série, a corrente é a mesma e a DDP é diferente. Em paralelo, a corrente é diferente e a DDP é a mesma. Então, aqui para a DDP ser a mesma, a gente tem uma relação inversamente proporcional entre corrente e resistência. O que isso significa? Que quanto maior for a resistência de uma lâmpada, menor vai ser a corrente que passar por ela. Aqui, como todas as resistências são iguais, como as lâmpadas são idênticas, a corrente ela se divide de forma igual. A quantidade de corrente que passa por esse resistor tem que ser igual a esse e igual a esse, devido a essa relação. Para esse U aqui se manter constante, como R é igual para todos, esse I tem que ser igual para todos também. Então ela vai se dividir em 3. Aqui vai passar uma quantidade I sobre 3. Aqui vai passar uma quantidade I sobre 3. E aqui vai passar uma quantidade I sobre 3. E como que a gente sabe que eles estão em paralelo? Isso é importante dizer também, né? Muita gente, só pelo desenho já dá pra saber que está em paralelo, mas às vezes o desenho engana. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz a lista de circuitos uma vez. Eu falei pra vocês que a gente vê se eles estão em paralelo ou em série pelos terminais, ou seja, pelos nós que alimentam aquele resistor. Se os nós são diferentes, é porque eles estão em série. Se os nós são os mesmos, é porque estão em paralelo. Como assim? Vamos chamar isso aqui de ponto A, né? Esse aqui é o ponto A. Passou aqui, ó, como não tem resistor nenhum no meio, continua sendo ponto A. Aqui também continua sendo ponto A. Ele chamou de B porque não é sobre isso que ele está falando, mas esse B no nosso circuito seria A também. A. E aqui também A. Só muda o valor, a letra, quando tem um resistor no meio. Por exemplo, daqui para cá. Daqui para cá passou, aqui já não vai ser mais A. Vai ser o quê? Eu sei que é esse E. Por quê? Ó, por todo esse caminho aqui não tem nenhum resistor. Então aqui é E, aqui é E e aqui é E. Eu falo sobre isso mais detalhadamente na minha lista de circuitos elétricos. É a lista 3, se eu não me engano.
Tá, então eles estão sendo alimentados pelos mesmos terminais, tá vendo? A e E. Então eles estão em paralelo. Então ela se divide em 3 aqui. Então o que eu sei? Que a corrente que passa por esse ponto D é I sobre 3, a que passa pelo C é I sobre 3, e a que passa pelo B vai ser quanto? Eu vou anotar aqui, ó. É igual a corrente que passa pelo D, que é I sobre 3. Aqui, se eu não me engano, já é a nossa resposta, né? Mas vamos ver. E essa aqui, que passa no ponto B, como é que vai funcionar isso? Bom, a corrente, ela tá vindo daqui. Quando ela chega aqui, ela tem que se dividir em 3, né? Vai 1/3 para cá, 1/3 para cá, 1/3 para cá. Quando ela chega aqui nesse ponto, que é o ponto A, vem 1/3 para cá. Se o total é I e vem 1/3 para cá, quanto é que passa por aqui? 2/3 de I, né? Porque 2/3 de I mais esse I sobre 3 aqui tem que dar I, que é total. Então aqui, ó, em B, passa 2I sobre 3. Aqui é 1 sobre 3I. E aqui é I. Tá, pessoal? A corrente, ela nunca se perde. Se vocês forem ver, aqui passa 1/3, aqui passa 1/3 e aqui passa 1/3. Quando chega nesse ponto E aqui, ó, toda essa corrente, ela se junta para poder virar esse I total. I sobre 3 mais I sobre 3 mais I sobre 3 dá 3I sobre 3, que dá I. I. Então, qual que é a resposta? Letra A, que diz que IA é igual a IE, a corrente que passa por A é igual a corrente que passa por E, porque ela sai e entra, e a corrente que passa pelo ponto C é igual a corrente que passa pelo ponto D, que é I dividido por 3. Espero que vocês tenham gostado dessa questão e fiquem aí para a próxima. Tchau!